Pronto. Deixa eu já ir mandando para outras pessoas que estão vendo aqui. Para ele. Bom, tem uma galerinha aqui, né? Cadê o pessoal? Fala, pessoal. O áudio tá legal? Tá saindo legal? Manda um joinha aí para eu saber. Estão ouvindo bem? O som tá ok? O som tá bom? Vocês estão ouvindo? Tá legal? Boa noite. E aí, Matheus? Beleza? Ah, então beleza. Fala, ó o Marcelo aí. E aí, Marcelinho? Bom, galera, tem um pessoal que acho que vai entrar aqui ainda, mas tem um aviãozinho aqui. Pega esse aviãozinho e manda para outras pessoas. Faz essa live chegar em outros lugares, beleza? Vamos começar e para de rolar. É isso aí, vamos sim. Meu, tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui, hein? Eu tentei ao máximo resumir tudo que eu sei aqui sobre renda fixa pra gente poder falar aí. Fala, Marcelinho, aí, ó. Você era meu chefe, hein? Não é nada. Beleza? Ó, então, vão ser 6 lives, tá? Consecutivas, todas as quartas-feiras aqui. Então a gente vai falar hoje sobre renda fixa. A próxima live, então, vai ser na próxima quarta, que é dia 12. A próxima, então, dia 19. A próxima aula vai ser dia 26, dia 4 de março. E nós encerramos dia 11 de março, beleza? A gente vai falar sobre aqui, em 6 aulas, vão ser cada aula um tema diferente. Hoje a gente vai abordar, então, sobre renda fixa. Se a gente ainda deve investir, vocês viram que, não sei se vocês viram, mas hoje a taxa Selic caiu novamente. Teve uma reunião do Copom, que é um órgão que estabelece dentro do Banco Central essas taxas, e a taxa Selic caiu de novo de 4,5%, que já era a mínima histórica, hoje está em 4,25%. Então ainda caiu ainda mais. Eu particularmente não sei se há possibilidade de descer ainda mais para este ano, mas de todo caso a gente tá aí dando uma olhada. Se por acaso tivermos mais notícias sobre isso, vamos voltar a conversar aqui sobre isso daí, beleza? Então na semana que vem a gente vai falar sobre fundos imobiliários, sobre FIIs, né, que é fundos de investimentos imobiliários. E aí na outra vez a gente vai falar sobre análise fundamentalista de ações, depois na outra análise gráfica das ações, na outra semana sobre fundos de investimentos, qual que é a diferença aí entre todas essas áreas, e por final, na última lá, vamos falar sobre como diversificar a nossa carteira, como que a gente consegue ter renda fixa, renda variável, tudo dentro de uma coisa só, dólar, euro, para você não tiver mais dor de cabeça e realmente conseguir alavancar o seu dinheiro, que eu vou explicar hoje aqui nessa live. Beleza? Então antes de começar mesmo, eu só queria deixar uma frase para vocês, que é o seguinte: a frase é assim: a eternidade é nosso destino, porém a terra é o nosso processo. Ou seja, temos por opção a forma de como passaremos por este processo. Então,
nós determinamos como nós vamos passar. O destino nós sabemos que é a eternidade. Mas, do jeito que a gente vai passar aqui, é nós que determinamos. Beleza? Então, eu vou mudar a tela para ficar melhor. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, como eu já falei, serão esse tempo de lives aqui, tá bom? Então eu queria falar sobre hoje nosso método, que é o Dominando Seus Investimentos, que basicamente, como já falei, é tudo que eu sei sobre renda fixa. Eu montei esses slides e vou passar tudo para vocês aqui agora, beleza? Então, vamos começar. É o seguinte, eu separei essa notícia aqui para a gente começar analisando e vendo que como nós seremos, né, como nós estaremos possivelmente lá na frente se nós não determinarmos alguma coisa, não fizermos alguma coisa no agora sem pensar lá na frente. Beleza? Então eu separei essa notícia para a gente pensar não só no curto prazo, mas pensar para o longo prazo. Então a gente precisa fazer agora para colher lá na frente. Então essa notícia do G1, ó, 47% dos aposentados que trabalham precisam aumentar a sua renda. Então imagina a gente chegar já velho, precisando aumentar a nossa renda, sendo que na velhice a gente já vai precisar de mais médicos, de mais remédios. Então a gente vai ter que ter muito mais dinheiro, então vai ter que trabalhar. Ou seja, então vamos pensar nisso hoje para não precisar passar por isso daí lá na frente. Então essa que é a nossa importância de você poder investir e começar logo, né? Começar ainda hoje. Então investir é isso, é pensar na nossa segurança, que é como se fosse a gente, não digo andar de Ferrari, não importa como nós vamos estar lá na frente, mas é o que vai nos suprir, é o que vai deixar a gente lá na frente tranquilo, não importa quanto que a gente ganhe, mas que a nossa renda ela cresça e cresça acima da nossa inflação, para a gente, quando chegar lá, conseguir manter aí todo mundo aí ganhando o seu dinheiro, beleza? E esse é um outro slide que eu montei aqui, falando o seguinte: o real perdeu mais de 83% do seu poder de compra em 25 anos. Bom, quando a gente falava sobre renda fixa, então assim, a gente consegue ter o poder da inflação dentro dos nossos investimentos. Então se a gente pensar há 25 anos atrás, se a gente for comprar um Kinder Ovo, por exemplo, uma garrafa de Coca, era em torno aí de R$2, R$3. Então, se a gente pensar e ver como é que está isso hoje, R$100 não vale mais o mesmo valor que a gente tinha e gastava lá atrás. Então, esse é o poder da inflação que está agindo até hoje sobre nós. Eu tenho certeza que você também já passou por isso, né? Então, esse é o preço que a gente paga. Então, o que é preço? Preço é o que a gente paga. Agora, valor é o quanto que ele vale, entendeu? Se caso você não estiver entendendo alguma coisa, deixa aqui nos comentários também, tá? Bom, antes da gente ainda entrar no que a gente tem como produtos de renda fixa, eu acho legal trazer essa parte da história primeiro, vocês entenderem do porquê que é tão ruim investir na poupança, né? Porque na verdade poupança nem é um investimento, você perde dinheiro com isso. A gente viu que o retorno que a gente teve de rentabilidade em 2019 foi de 4,26 na poupança, e que a nossa inflação está maior do que isso, ou seja, a gente está perdendo 0,05%. E agora eu ainda falo mais, que como a taxa Selic abaixou mais ainda, ou seja, para a gente estar ganhando dinheiro com a poupança, cara, é impossível. Então a gente está perdendo dinheiro lá. Por isso que eu sempre digo, se você ainda tem algum dinheiro, alguma coisa
parada na poupança, tira de lá o quanto antes e cria uma conta em uma corretora e coloca o dinheiro pelo menos no Tesouro Direto. Você não vai estar ganhando, né, mas pelo menos não vai estar não vai estar ganhando tanto, mas pelo menos não vai estar perdendo igual na poupança, entendeu? Então isso sim vale muito a pena, porque essa briga entre nossos investimentos com a inflação sempre vai existir. Então a gente precisa sim ter uma forma segura da gente investir, e pelo menos melhor que a poupança é o Tesouro Direto, tá? Ó, se a gente fosse, por exemplo, comprar um CDI em 2019, nosso retorno já era maior. Então, ele ainda vale mais a pena você comprar um CDI do que ainda entrar numa taxa Selic, por exemplo, né, no Tesouro Selic. Que agora, como eu já falei, a taxa está tão baixa que não vale a pena você fazer isso. Ou seja, se a gente comprar um CDI que tá nessa média, olha o retorno real que a gente vai ter. Retorno real quer dizer o valor real que nós vamos realmente pôr no bolso de lucro. Então, olha, é 1,59%. Então a gente já está ganhando da inflação. Aí que começa a gente a diversificar a nossa carteira, a brincar com isso, com nossos investimentos, e saber de verdade que falar, não, você está ganhando dinheiro, então você tem que estudar cada produto que você for entrar. Não é só, eu vou comprar porque é modinha, vou comprar porque todo mundo está falando, vou comprar porque eu não sei muito o que fazer, então se falaram eu vou comprar. Não é somente assim, tá? Então a gente tem esse retorno real, então você não pode investir de qualquer jeito, beleza? É como se fosse, eu dei uma vez um exemplo aqui, é como se fosse um time de futebol. Para proteger a sua carteira e você realmente fazer gol ou não tomar gol, pensa que é o seguinte, as ações, elas são os nossos atacantes. Para ela ter uma boa rentabilidade, então você vai lá, consegue ganhar dinheiro e vai lá e faz o gol. Agora, o meio de campo são os fundos imobiliários, ou seja, ele é menos volátil, então você consegue ganhar dinheiro com ele e todo mês receber ainda um valor para cair na sua conta, isento de imposto de renda. Para ainda você defender o seu gol, tem os zagueiros. Os zagueiros seria o que a gente está estudando hoje, sobre a renda fixa. Então você vai comprar um título do governo, vai comprar um CDB, vai comprar um LCI, vai comprar um LCA, tudo aquilo que for atingir os seus sonhos, as suas metas, porque juntar dinheiro por juntar não vale a pena. Então você tem que ter uma meta, tem que ter um propósito. Falar, não, se eu quero juntar para isso, então eu vou comprar esse CDB, esse LCI, conforme isso. Porque uma das partes boas da renda fixa é essa. Quando você compra um produto, você já consegue fazer uma simulação para saber daqui quanto tempo você vai ter desse dinheiro de volta. Então, essa é uma das partes boas. Como fala na renda variável, como o próprio nome já diz, é renda variável, ou seja, a renda varia. Eu não consigo investir um valor hoje e ter certeza assim que o valor eu consigo ter de rentabilidade no dia seguinte, daqui um mês, 2 meses, enfim, 20 anos. Coisa que é diferente da nossa renda fixa, entendeu? Então, é isso que nós acreditamos, que eu acredito e que eu quero passar isso daí para vocês, beleza? Então, no próximo aqui, eu quero explicar para vocês a curva de juros. Porque se a gente for olhar, ó, em junho, mais ou menos de 2015, maio de 2016, que mais ou menos foi esse o período que a nossa taxa de juros ela ficou muito alta. Hoje a nossa taxa Selic, como eu falei, ela está a 4,25%, mas nessa época ela chegou a bater até 14%. Então nessa época a gente tinha mais ou menos aí uma rentabilidade de 1,3%, 1,5% ao mês, investindo só apenas em renda fixa. Coisa que hoje é impossível a gente ter, tá? A gente consegue provavelmente atingir isso no longo prazo com ações, na renda, né, na renda variável.
Agora, na renda fixa, isso não acontece mais. E nesse corte que teve, grande de juros, do que a gente vive hoje, ó, que desde 2020 a gente já teve uma rentabilidade de 14%, né, uns juros de 14% ao ano. E se a gente for ver essa diferença de mais ou menos aí entre junho para julho, pelo que a gente vive hoje, cara, é uma diferença aí de quase 10%. É muita coisa. Se a gente pegar, olhar e for analisar esse gráfico, é muita coisa. Então, você poderia perguntar, então, para investir nesse tempo, era melhor. Aí eu respondo, tá, não necessariamente, pois a estrutura do governo tá nessa época de 2015, 2014, era completamente bagunçada, né? Eles tava aí com Lava Jato, esses monte de coisa, então não tava legal. Hoje a gente vive uma melhora no nosso governo, a gente não ouviu mais falar, pelo menos por enquanto, né, sobre Lava Jato. Então hoje, para nós, como investidores, nós temos uma segurança quanto a isso. Então, só para nós entendermos com essa referência, como eu já falei, que chegou a quase 10%, ou seja, quanto menor a taxa de juros o país tiver, mais garantido é para o investidor. A Argentina, por exemplo, ela está com uma taxa de juros, sabe de quanto? De 70%. Ou seja, se o país ele está com muito risco de ser investido, então a gente, como investidor, vai olhar e vai fazer o quê? Não vai investir. Então, se a taxa de juros, quanto menor ela estiver, mais confiável a gente chegar no país e falar, não, eu vou investir nesse país. Só um exemplo também, como a gente sempre pega como referência os Estados Unidos, a taxa de juros dos Estados Unidos ela está a 1,35, 1,45, mais ou menos. Então já olha a diferença, por exemplo, que eu falei da Argentina, que está em 70%. Então ninguém vai investir lá, né? A Bolsa de Valores lá não anda bem, o país não anda bem, então provavelmente os investidores estão saindo de lá, por isso que os juros é cada vez maior. Aqui no Brasil também. Então a gente chegou nesse limite aí de 14% a 15% aí. Então aí agora tá nessa mínima histórica de 4,25. Aí se for pensar, possivelmente ela possa diminuir? Não sabemos. O mercado por si só ele é muito variável. Então ninguém tem como saber e descobrir todas as coisas que vão acontecer, entendeu? Mudando para a renda fixa, a gente vê que a renda fixa ela tem inúmeros produtos, né? Então a gente vai lá, compra e os nossos fluxos tem que ser constante. Se não for constante, algo tá de errado. Então, por fim, a gente pode pensar que a renda fixa morreu? Na verdade, não. Como eu falei desde o início, eu acho que a gente tem que estar diversificado em todas as áreas. Tem que daquele exemplo do time de futebol, tem que ter ações, tem que ter fundos imobiliários, tem que sim ter renda fixa e tem que ter ainda mais proteções, como eu falei, né? O goleiro ele teria que ser em ouro ou em dólar para proteger muito mais ainda o seu gol e você não tomar nenhum gol aí, né? Não sair perdendo o seu dinheiro, mas que pelo contrário, que cada vez mais seus investimentos e o seu patrimônio cresça exponencialmente, beleza? Então eu acho interessante sim, tá? Investir ainda em renda fixa. Eu deixei essa pergunta no título aqui embaixo, né? Então eu acho sim interessante você investir em renda fixa, porque igual eu falei, tudo isso que eu estou falando para vocês é aquilo que eu faço. Então eu acho interessante e não sei se vocês lembram, mas só para refrescar a memória, em 2018 teve aquela greve dos caminhões.
Então, só naquele dia da greve dos caminhões, que foi em junho, né, se eu não me engano, a Bolsa de Valores ela caiu 10% em um dia só. Eu conheço um monte de pessoas que perdeu seu patrimônio cerca de realmente a 10% a 20% só por causa disso. Então, se a gente tivesse essa realmente diversificação na carteira, poxa, a gente ia lá, vendia as ações, se vê que vai estar caindo, então, problema ali, matou ali. Não teria esse problema, porque a gente não ia sentir tanto. Por quê? A nossa parte de dólar, nossa parte de euro, a nossa zaga, né, que é a renda fixa, ela estaria nos protegendo. Então, essa pessoa que eu conheço, que ela perdeu muito dinheiro, ela tinha todo o seu patrimônio 100% em ações, 100% na renda variável. Ou seja, ela ficou muito exposta. Se acontece alguma coisa, aí não tem jeito. E não tem como, né, a gente prever o mercado. O mercado ele é totalmente volátil, como já falei. O nome diz, né, renda variável. Então, ele vai estar sempre variando. Agora vamos entrar nas modalidades, como já falei, nas modalidades que essa renda fixa ela nos proporciona. Então, a gente pode, por exemplo, ver aqui que dentro são três modalidades, tá? Dentro delas, a primeira é pós-fixada, que ela remunera conforme o seu indexador. O que isso daí quer dizer? Que ela remunera conforme você compra dela. Então, se você compra um CDB, por exemplo, que ele rende 100% do CDI, então quer dizer que ele vai render 20% do CDI. Então, se o CDI ele está 4.000% ao ano, então você vai ter uma rentabilidade desse CDB que você comprou de 5,4%. Se você comprou um CDB que ele rende 10% ao ano, então quer dizer que ele vai render 12%. Ficou claro isso daí para vocês? Se caso não deixou, pode comentar aqui que eu vou responder. Mas que fique bem claro, porque a pergunta de 1 milhão é essa. Será que esse rendimento ele vai se manter, né? Essa taxa Selic ela vai se manter na baixa histórica? Porque quanto menor a taxa, menor seriam os ganhos, né? Então, eu creio que não. Eu creio que daqui a um tempo essa taxa Selic ela vai voltar a subir um pouco, a inflação ela vai subir novamente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me expondo, porque eu tenho, né? Eu comprei já alguns CDBs, eu estou exposto. Então, nessa modalidade. E por quê? Porque ela acompanha a inflação. Quando é pós-fixada, ela acompanha a inflação. E eu acho que como a inflação vai subir, eu quero participar aí desses ganhos, né? Então, essa seria interessante para este momento que a gente está vivendo hoje. Então, se você falar, eu quero comprar um CDB, é interessante que você analise o pós-fixada, porque neste momento que a gente está de juros, como eu falei, neste patamar aqui, ó, tão pequeno que a gente vive, e parece que a tendência está sendo cada vez mais ficar abaixo, então vale a pena sim a gente comprar. Agora você pergunta, mas e se for ao contrário, qual que vale mais a pena, o que você faria? Bom, a segunda modalidade seria a pré-fixado, que é a remuneração que é definida no momento da compra que você faz do título. Então, quando você vê lá no site do Tesouro Direto, lá por exemplo, tem sempre os pré-fixados e o pós-fixado. Então, esse pós-fixado, quer dizer, esse pré-fixado, seria uma rentabilidade definida na hora da sua compra que você vai lá e faz ela. Então, no cenário que a gente vive da Selic hoje, ela até que está razoável. Então, quando é bom investir nesse pré-fixado? É quando a gente tem a taxa de juros ela está muito alta. E se estivéssemos
comprado, por exemplo, lá quando a gente pega a taxa de juros, como eu falei aqui, ó, quando ela pega essa taxa de juros que estava em torno lá de 13, 14%, quando a taxa de juros está alta, é quando você vale a pena comprar esse pré-fixado. Então, se você for na sua corretora de valores, no seu banco, provavelmente vai ter lá algum CDB bem arrojado a 8% ao ano. Então, esses juros ele vai se manter, ou se você não quer que caia para retornar ao mercado. Então, a gente tem que ver com que os juros esteja alto, porque você vai ter esse retorno mais alto, entendeu? A terceira modalidade que a gente pode fazer é uma remuneração que é a parte definida no momento da compra do pré e pós, ou seja, é como se fosse uma mistura dos dois. Mas, pensando que um CDB, quando fala IPCA quer dizer a inflação. Então, por exemplo, a gente compra um CDB que está na inflação, que ele está na inflação que quer que ele suba. Então, se a gente compra na inflação mais 5% que ele já foi pré-fixado, então a gente vai estar com uma rentabilidade muito boa. Vocês conseguiram entender? Então, se vocês estão pegando, se não, deixa aqui para eu falar mais devagar, dar mais exemplos, tá? Então, é o seguinte, a IPCA, o IPCA, ela é nossa inflação. E então, ela irá nos remunerar conforme as correções dos anos, conforme vai ter essa inflação. Então, no período que a gente está, a gente compra, se você for lá comprar, e a gente vai ter mais um prêmio, como esse exemplo aqui, de 5% ao ano que a gente vai ter de juros. Então, por exemplo, hoje a nossa inflação ela está 4,31%. Mais esses 5% ao ano, que seria que eles não estariam nos expondo, ou seja, a gente ia ter no final desse ciclo uma taxa de rentabilidade de 9,31. Deu para pegar? Então, se o IPCA está 4,31 mais 5, ou seja, a gente vai ter uma rentabilidade total de 9,31. Entenderam? Ou seja, aí você pergunta, tá, mas Alisson, aonde que seria interessante eu usar esse IPCA, esse título, né? A gente pode parar para estudar, mas o mais interessante que eu faria, no caso, é que essa modalidade você use para longo prazo. Hoje a gente tem títulos lá no site do Tesouro Direto com 2035 para você retirar em 2045, 2050. Então, essas modalidades são para o mais longo prazo, mas elas são uma das melhores que me interessa bastante. A gente vai falar aqui agora sobre títulos públicos. Títulos públicos, eles são emitidos pelo governo para a compra de sua operação. Então, como eu falei, se você compra um CDB, então você está investindo no governo e ele te retorna com esse dinheiro com uma maior rentabilidade. Entenderam? Então, é basicamente isso. Eles não devolvem esse dinheiro com juros e correção. Então, é muito interessante a gente fazer esses tipos de títulos também. CDB. Um deles que a gente pode ir lá e comprar é basicamente o mesmo fluxo do anterior, que são os títulos públicos, né? Mas qual que é a diferença? Esse a gente empresta para o banco. Então a gente empresta para o banco e ele nos devolve com taxa de juros e tudo mais. Então essa sigla CDB é Certificado de Depósito Bancário. Então a gente sempre pensa nisso. Uma outra dúvida que o pessoal tem, eles perguntam, mas eu posso investir no CDI? Não, na verdade o CDI é um nome que o banco deu para uma taxa que os bancos emprestam dinheiro entre eles. Como eu já dei exemplo aqui, quando a gente compra um CDB, fala que a gente tem que estar a 110, 120% do CDI.
Ou seja, a gente está ganhando 20% a mais do que esses bancos estão fazendo entre eles. Conseguiram entender? Aí, dentro disso ainda, do CDB, tem outros títulos que os bancos também podem nos emitir, que são as LCI, LCA e LC, que são letras de crédito e imobiliário, e o A de agronegócio. A melhor diferença entre eles, basicamente, é que o CDB, quando você compra, lá no final você paga impostos em cima dos juros. Mais para frente eu vou pôr uma tabela aqui, que eu vou falar como é que funciona esses juros aí. Agora, já o LCI, LCA e LC, eles não têm imposto de renda, eles já são isentos lá na fonte quando você já compra. Beleza? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre debentures. Bom, o que são debentures? Basicamente são os títulos emitidos pelas empresas não financeiras, como a gente já falou aqui, e também não são pelo o governo, mas são empresas normais, aleatórias, para financiar alguma outra coisa, alguma operação, quando eles querem expandir, fazer alguma coisa que eles queiram. Por exemplo, a Petrobras, a Vale, né? Então, quando eles querem algum tipo de dinheiro, uma forma rápida de ter capital, ao invés deles irem ao banco, que vai pagar mais taxa, vai ficar tudo mais caro para eles, eles abrem um título deles, que é uma debenture, que chama debenture. Então, eles pegam esse dinheiro emprestado dos investidores, nosso dinheiro, e eles devolvem depois de um tempo estabelecido para devolver com correção e com juros conforme cada debenture que eles apresentam, que eles compram. Então, basicamente, é isso. Mas tem um outro detalhe que eu quero passar para vocês que é muito, muito, muito importante, tá bom? Que é isso. A gente fala que chama risco de calote, risco do não pagamento do capital investido mais juros. O que isso daí quer dizer? Eu vou falar aqui primeiro sobre debentures, tá? Já aproveitando o embalo. Então, debentures, como eu falei, são as empresas não governamentais ou financeiras, como o banco. Então, uma empresa aleatória como Petrobras, Vale, ou uma empresa grande, que eles emitem títulos, então a gente vai lá e compra esses títulos. Então, há risco de calote, há risco de eles não te pagarem. Por exemplo, ano passado, teve alguns investidores que eles compraram um título de debentures da empresa chamada Tietê. E essa empresa, ela entrou em default. O que isso daí quer dizer? Eles não pagaram aos seus investidores. Então todos os investidores que entraram com ela e depositaram o seu dinheiro e compraram essas debentures, eles perderam o seu dinheiro. Eles perderam. Então isso é muito preocupante. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de empresa que você vai investir, quanto você vai investir, e entender de fato, ou perguntar para quem sabe, para quem entende mais, se esse título tem validade, para quando que ele vence, quanto que ele está tendo de rentabilidade, porque muitas das vezes as empresas elas podem falar que te oferecem uma rentabilidade absurda, assim, vou te pagar 15%, 20% num prazo muito curto. Então vocês já fiquem de olho, porque isso é praticamente impossível. Ela está querendo roubar o seu dinheiro. Estava conversando hoje à tarde com uma pessoa e ela me mandou um áudio falando exatamente isso. Ela falou: olha, eu fui investir numa empresa X, que não vale falar o nome, e olha, eu fui roubada. Eles me fizeram ir lá investir, então eles me convenceram e eu não entendo tanto assim, não estou tão por dentro. Até deveria sim falar com você antes, mas eu acabei investindo errado e eu perdi dinheiro. Então, gente, toma cuidado com isso. Quando você for investir em uma debenture,
toma cuidado com isso. Olha muito a empresa de quem você vai fazer, se a empresa é famosa, se ela é conhecida, se ela não tem nome na Lava Jato, coisa do tipo assim, tá bom? Então fiquem muito espertos. Agora, já título público e CDB, como falei, LCI, LCA, outros, por exemplo, LCI, LCA e LC e CDB. Esses títulos, eles são garantidos pelo FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se caso acontecer alguma coisa com esses títulos, esse FGC, tudo que você tiver investido lá, eles retornam esse seu dinheiro para você, né? Então, é o Fundo Garantidor de Crédito de cada investidor. Então, se caso você tiver medo de fazer alguma coisa, não for investir, então isso é uma garantia que eles dão para você ir lá e fazer isso daí, fazer esse aporte. E é o seguinte ainda, eles devolvem esse dinheiro para a pessoa até R$250 mil por CPF. Às vezes pode ter você, sua mulher, seu marido, filho, mas também pela lei deles falam que são até 4 pessoas, né, cada instituição financeira. Ou seja, você pode ter um total aí de R$1 milhão investido, né? Mas só que mesmo assim você deve tomar muito cuidado, porque tem outras coisas que você deve olhar com outros olhos, investir em debentures ou em outros bancos conceituados, digamos assim, os bancos prêmios aí, esses bancões, não investir em banco pequeno, porque tem a chance dele quebrar possivelmente. Então todos os seus investimentos tem que você saber para onde você está investindo, qual a finalidade muitas das vezes, que por exemplo um título público, quando você vai lá e compra, a gente está falando que é o seguinte, eu vou comprar um título público, ou seja, se ele é público é do governo, então se caso ele quebra, que é quase extremamente impossível um país quebrar, um governo quebrar, aí você perderia o seu dinheiro. Então hoje a forma mais segura de você investir dentro de todos esses produtos que são oferecidos dentro desse leque, desse mercado da renda fixa, são esses, e esses são os mais garantidos para a gente comprar e não perder dinheiro, né? Então, por isso tem que ficar muito esperto. Agora, quero falar para vocês, como eu tinha falado, que essas são as taxas de juros que a gente paga sobre aquele CDB. Então, partindo desse gráfico, desses impostos, o que a gente consegue entender que quanto mais longo a gente deixar o nosso dinheiro investido, menos a gente vai pagar de imposto em cima do lucro, tá? Muitas pessoas me perguntam e falam, Alisson, mas é em cima de quanto eu for investir? Não, é em cima da onde você teve de lucro. E até um detalhe aqui que muitas pessoas também acabam passando despercebido ou não sabem. Se por um acaso acontecer alguma coisa, a economia do país está totalmente estranha, a gente está chegando num nível aí da Argentina, por exemplo, e você por algum motivo não teve nenhum lucro quanto a isso, nesse período que você deixou lá guardadinho, bonitinho, então isso quer dizer que você não vai pagar nenhum juros, vai pagar nada, até porque, né, o valor que você investiu, se não teve lucro, você vai pegar ele de volta, sem juros, sem nada. Então é isso, 6 meses, se caso você for investir em até 6 meses, você resgatar esse dinheiro, você vai perder, né, vai ter em cima do lucro 22,5%. De 6 a 12 meses, 20%. De 12 a 24 meses, 17,5%. E acima de 24 meses, 15%. Muitas pessoas falam assim, eu vou investir na poupança. Primeiro que nem é investimento, mas falam, vou investir na poupança, porque ela não tem imposto. Mas, mesmo com essas taxas aqui embaixo,
ainda vale a pena investir. Então, a poupança ela está rendendo agora, como baixou a taxa de juros, quase 4%. É muito pouco. E é um detalhe também que poucas pessoas sabem, tá? Que é o seguinte, quando você coloca um dinheiro na poupança, ela tem que fazer aniversário para ela render. Já em todos esses produtos, digamos assim, que eu acabei de falar, até na poupança da Nubank, que no caso é o que eu uso, ela rende todos os dias. Se você, por exemplo, colocar R$1.000 lá, amanhã vai estar R$1.000 e 1 centavo, que seja, mas vai estar aumentando todos os dias. Então, além de ser melhor, ela rende mais, rende todos os dias. E para valer a pena, a partir de 6 meses, mesmo você pagando essa taxa de juros, ainda a sua rentabilidade vai ser maior do que você deixar na poupança durante esses 6 meses. Então, olha que coisa. Isso é muito legal, ainda mais quando a gente visa no longo prazo. É essencial a gente ter em carteira. Tá? Então, por mais que a taxa de juros venha estar cada vez mais aí caindo, de 4,5 caiu para 4,25, ainda assim vale a pena a gente manter certos aportes, certos produtos na nossa carteira. Beleza, gente? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui. Esse vídeo, né, essa live, eu vou jogar no YouTube. E também eu montei um grupo no Telegram. Então também vou deixar o link para vocês, se quiserem assistir de novo, ou no YouTube ou no Telegram. Convido vocês para entrar lá, porque lá eu vou jogar mais conteúdo, vou jogar mais coisas pra gente. E também este PDF, tudo que a gente falou aqui, eu vou jogar para lá, e caso você queira analisar com mais calma e possivelmente gerar mais dúvida, não tenha problema, me manda aqui no comentário, pode deixar lá no Telegram. Para você que já é meu mentorado, me chama no WhatsApp, que não tem problema, respondo você a qualquer hora, a qualquer momento. Beleza, gente? Então é isso aí. Se caso ainda gerou alguma dúvida, como já falei, não fiquem com ela. Como eu digo, a pior coisa é quando a gente não pergunta. Então, se caso ficou alguma coisa, me manda aqui que eu vou responder. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês de verdade a escolher o melhor produto aí, porque tudo isso daí que eu falei, são as coisas que eu faria, são as coisas que eu entendo sobre renda fixa, é o que eu passo para essas pessoas. E é isso aí, então fique com Deus e vamos dominar os nossos investimentos, beleza? Abraço!